Fala galera, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai falar uma aulinha sobre compostos orgânicos, né? E aí eu dei uma separadinha aqui em carboidrato, lipídio, aminoácido e proteínas, ok? Começando com o carboidrato. A primeira coisa que a gente tem que pensar, o carboidrato ele tem a função principal de como fonte de energia e também tem a função estrutural, né? É muito importante a gente saber. Tem vários nomes que a gente pode usar e encontrar na literatura, desde açúcares, glicídios e sacarídeos. Mas o que a gente precisa saber é que essa divisão, esses grupos, né, de carboidrato, eles são subdivididos conforme a quantidade de carbono, né? Então, como que a gente vê isso? Tem essa formulazinha, capaz vocês já devem ter visto, e aí a gente substitui esse N pelo número de carbono. A gente conta os números de carbono da molécula, substitui o N, a gente vai saber quanto de hidrogênio e oxigênio a gente vai ter aqui multiplicando esse número com o número que a gente substitui o N. Aí a gente pode ter um monossacarídeo, um disacarídeo ou um polissacarídeo. Tudo bem? Então, assim, os monossacarídeos, a gente tem vários exemplos, mas eu trouxe 5. E eles sempre são nomeados de acordo com a quantidade de carbonos. Por isso que é trioses, heptoses, né, pentose. Mas dentre esses que eu separei, os mais importantes são a pentose e as hexoses. Né? É os que mais caem no vestibular também, né, gente? O que a gente tem de exemplo? Como exemplo de pentose, olha aqui, com os exemplos de pentose de carbono, né, com 5 carbono, a gente tem a ribose e a desoxirribose, que depois vão compor as bases nitrogenadas e o RNA e o DNA, então isso é muito importante quando a gente for estudar essa parte. Por isso que eu trouxe aqui, ó, a pentose, que a gente vê, que é um carboidrato, e a base nitrogenada formando, né, a tinina, a uracila, o grupamento fosfato, e aí eles vão lá e compõem o DNA, compõem o RNA. Então aqui a gente já vê a função estrutural do carboidrato como fundamental, né? Se a gente não tivesse material genético. E aí, o principal exemplo do grupo da hexose é o que a gente vai encontrar como glicose. E aí tem outros exemplos também, a fructose, a galactose, que são assim fundamentais para a gente saber mais para frente como funcionam os disacarídeos, os polissacarídeos. Né? Mas aqui eu já vou chamar a atenção para todo mundo nessa questão da alfa e da beta-glicose, né? Que aí é de acordo com o primeiro carbono com o grupamento do OH, do íon hidroxila, né? Porque quando a gente tem a glicose no formato alfa, a gente vê as duas hidroxilas do mesmo lado. Se a gente passar um traço aqui entre essa molécula, a gente vai ver que está dos dois lados dela. Também é chamado de molécula cis na química, né? Mas aqui na bioquímica a gente vai substituir o cis por um alfa. E quando seria uma molécula trans, a gente vai substituir por um beta e ela vai ser em campos opostos. Se eu passar a linha novamente aqui no meio, a hidroxila vai estar em campos opostos, né? Vai ser diferente. Por que eu chamo a atenção para isso? Quando eu for falar de dobramento de proteína mais para frente, lá no tópico 4, a gente vai ver que é por causa dessas estruturas, né, entre alfa e beta glicose, que há um dobramento específico da proteína, né? Além de outras interações que a gente vai ver, como água, ligações de pontes de hidrogênio, forças de Van der Waals, que vão dobrar a proteína. Mas seguindo, né? A gente tem a glicose e aí a gente tem a frutose. O que eu quis chamar a atenção nesse slide, né? Porque quando essa dupla ligação, que a gente chama de carbonila, se encontra na extremidade de uma estrutura, a gente vai chamar isso de aldeído na química. Lembrem da química. Quando esse grupamento, essa dupla ligação com o oxigênio estiver no meio de uma estrutura química, né, no meio do composto, igual está aqui, a gente chama de cetona. Então, muitas vezes, vocês vão se deparar com chamando a glicose como aldose, porque todo aldeído termina em ose. E toda cetona começa em ceto. Né? Então, por isso que às vezes a gente encontra a glicose chamada de aldose e a frutose chamada de cetose, por conta da carbonila. A carbonila que dá algum caráter ácido em algumas estruturas, né? A gente vai ver mais para frente, principalmente em proteína, ela estando mais na extremidade ou não. Mas aí depois a gente vê isso com calma, certo?
Quando a gente vai falar, a gente falou de monossacarídeos, né? Agora a gente vai vir num grupo específico, que são os oligosacarídeos, também chamado de disacarídeos, que eles têm até, né, a literatura pode divergir um pouquinho, mas eles têm até 20 carbonos, né, compondo a estrutura deles. E aí a gente já vai ver vários exemplos, como a sacarose, a lactose, a maltose, e esses três outros que mais caem no vestibular, é claro. E aí o que eu chamo a atenção, né? Que a sacarose é uma molécula de glicose fundida com uma molécula de frutose. A lactose é a mesma molécula de glicose, porém ela já tem uma conformação diferente porque ela se fundiu com a galactose, que é um outro monossacarídeo. A gente tem a maltose, que na verdade são duas glicoses juntas, né, glicose mais glicose, e todo esse processo dá estrutura a uma outra substância, né, dá uma junção a outra, e assim a gente vai unindo. Como que é esse processo, né, de ligação que a gente vê aqui? É o que a gente chama de ligação glicosídica, certo? A gente tem um monossacarídeo, no caso aqui são dois monossacarídeos, e aí eles, aqui não tem como saber, né, só por essa fórmula, se ela é uma frutose, uma glicose, como que é. Mas aí há um processo ou de liberação de água aqui, que é o que a gente chama isso de desidratação. Então essa molécula junta, essa molécula aqui, ela vai se juntar, vai sair como água, né, H2O. Não vou conseguir fazer o símbolozinho, porque eu não tenho aquelas mesas digitais no mouse. E essa estrutura aqui, essa equação, essa reação, a gente chama de síntese por desidratação. Quando a gente falou na primeira aula de catabolismo e anabolismo, e a gente citou exemplos de anabolismo, a síntese, elas sempre são exemplo de anabolismo. Quer dizer, eu peguei duas moléculas menores e formei uma molécula maior, certo? Então, essa síntese por desidratação, porque a gente perdeu uma molécula de água aqui no processo, é muito comum para formar a ligação glicosídica. Não confunda com ligação peptídica, né? Peptídica vai ser entre aminoácidos, que a gente vai falar lá no tópico 3, ok? Só que aí esse processo também isso não pode ser definitivo, né? Esse processo também é inverso, que é o que a gente vê aqui na número 2, que é quando uma molécula grande, um pouco maior, ela sofre uma quebra aqui por hidrólise, né? Lembrem desse nome, porque a água vem cá e gera essa quebra e forma dois compostos separados novamente. O que é uma coisa que eu chamo a atenção? Que às vezes alguns pesquisadores podem vir aqui e marcar um hidrogênio desse aqui, chamado de, aí a gente vai chamar ele de marcação radioativa, né, com iodo ou outras estruturas radioativas, e aí a gente consegue acompanhar para onde essa molécula foi no corpo. Vamos supor que a gente quer olhar um consumo maior, a gente quer olhar, por exemplo, uma célula cancerígena. E aí a gente está numa molécula de maltose aqui. E aí a gente marcou esse hidrogênio, e quando a gente faz a análise luminosa, a gente vai ver que aquela célula tumoral ela está mais coloridinha, vamos chamar assim, né? Porque isso aqui, na hora que a gente faz a avaliação, ele vai emitir uma luz por causa da radiação. E aí a gente vai ver que lá na célula tumoral vai estar cheio de luz, porque ela está consumindo muito mais esse carboidrato do que o restante do corpo, que é uma característica muito comum de célula cancerosa, né? Cancerígena. Seguindo, meu Deus, tem que apagar. Espera aí, vamos apagar. Borracha, 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 apagar. Ok, vamos seguindo. Atenção, por favor. Intolerância à lactose, né? A gente não pode falar de sacarídeo sem falar da famosa lactose, né? O que é intolerância? Que vira e mexe cai no vestibular, né? Tolerância é toda aquela pessoa que ela não tem a capacidade de digerir aquela substância em questão. Então ela não produz a enzima, que no caso da lactose é a lactase, a gente vai falar aqui no tópico para frente, né? Não nessa aula, mas na próxima, mas a enzima termina em ase. E aí, com essa consequência, a lactose ela acaba ficando no intestino e acumulando lá. E como vocês bem devem saber, lá no intestino a gente tem um monte de bactéria que compõem a nossa flora intestinal, que hoje a gente já vai falar de biofilme bacteriano, né? Ou então
aquela camada de bactéria que a gente tem na estrutura do intestino. E aí essas bactérias, elas vêm digerir a lactose. Elas conseguem, sim. Só que aí, nesse processo de digestão, elas liberam algumas toxinas e liberam muito gases, né? Que é o que a gente faz. A bactéria faz esse processo por fermentação. A fermentação quebra a glicose, quebra a lactose em piruvato e para ali. E acaba que isso gera uma consequência, o gás, né? Muito gás, algumas toxinas. E aí, o que acontece? A pessoa, ela não tá com a lactose, porque a bactéria comeu, tá digerindo, só que aí ela tá com essas consequências. Então, dependendo do nível de intolerância ou alergia à lactose, né, a gente vai ver uma forte diarreia, vai ver um grande acúmulo de gás, e aí cólica intestinal, um pouco dor intestinal, né? Eu tenho um desconforto muito grande. E aí já é uma pequena diferencinha, né? Porque se a pessoa tem alergia à lactose, né, intolerância quer dizer que ela não tem enzima. Alergia quer dizer que alguma coisa nessa lactose encadeia um processo alérgico, né? Aí a gente vai pensar em células de mastócitos, né, células alérgicas, isso é muito problemático, né? Porque pode gerar até um choque anafilático. E só para chamar, eu sei que não é aula de zoologia ou outras interações, mas quando tem uma bactéria trabalhando com a gente em perfeita harmonia por algum sentido, né, a gente chama essa relação de mutualismo. A gente vai ver mais para frente que ela aparece em outro exemplo aqui da aula de hoje, certo? Quando agora a gente vai falar dos polissacarídeos, né? Polissacarídeos, os exemplos mais importantes são a celulose, o amido, a quitina e o glicogênio. A celulose, é claro, ela compõe a parede estrutural das células de plantas, algas também, algumas. O amido, ele já é uma reserva energética, e eu já adianto, o amido ele é armazenado dentro do cloroplasto, lá na planta, né? E aí tem todo um processo de gestão que a gente vai ver isso mais para frente. A quitina a gente tem como exemplo o exoesqueleto de artrópode, quando a gente vê uma cigarra ou uma aranha trocando de pele, a gente vê aquele exoesqueleto de quitina. Já o glicogênio é a nossa reserva animal, ela vai estar presente em algumas estruturas do nosso organismo. A gente vai ver que ela é sintetizada lá no fígado, mas também ela está presente na musculatura. E é um jeito de a gente armazenar essa glicose que está em excesso ali, que não está sendo utilizada, para ser utilizada depois, certo? E aí a gente vai ter outros exemplos de polissacarídeo, que é muito comum a gente ver no nível superior, mas nem tanto no vestibular, mas é interessante todo mundo saber, que é o ácido hialurônico, que é aquele que a gente faz no preenchimento lá, bonitinho, do rosto. Porém, a gente vê isso muito no organismo, né? A gente chama isso de cimento biológico, o ácido hialurônico está no interstício, está no material extracelular, fazendo uma ligação melhor, né? Somando tudo isso. E a heparina. Heparina é um agente anticoagulante muito importante usado no âmbito hospitalar e inclusive no tratamento de Covid-19. Por quê? Vamos pensar que por alguma consequência qualquer, essa artéria, isso aqui é uma artéria, tá vendo a artéria? Ou veia, tanto faz, ela acumulou uma quantidade muito grande de hemácias e outras estruturas e formou um trombo. Esse trombo, nesse caso aqui, ele não está obstruindo o vaso sanguíneo. Mas vamos supor que ele se desloque daqui, vai para uma arteríola lá no cérebro e acaba obstruindo e levando a um acidente vascular encefálico. Né? Então é muito importante o trombo. E a heparina é usada no sentido de impedir que isso aconteça, que impeça a coagulação. Isso é muito interessante. Porque uma das características do Covid, não só do Covid, mas é muito comum também em algumas mulheres que tomam anticoncepcional, algumas pessoas que têm problema na drenagem linfática, algumas pessoas que têm retenção de líquido. É muito comum essa questão de trombose, né? E o Covid, ele tem uma fase trombolítica. Ainda a gente não tem estudado certinho o que leva a essa fase trombolítica, mas acontece. E aí a gente faz muito uso da heparina. No caso de vocês verem alguma questão falando, vocês já vão saber que tem relação com o anticoagulante. Okay? Agora, outras formas de armazenamento de carboidrato, né, armazenamento e consumo de carboidrato, a gente tem o amido, que eu havia falado,
que ele fica armazenado dentro do cloroplasto. Esse aqui é um cloroplasto de uma planta, né? A gente vê o tilacoide, vê os ribossomos aqui dentro, o DNA da planta, né? A membrana, e o amido armazenado aqui dentro, lá dentro da folha. Aí vem o animal, né? Come, né? A gente lembra lá da cadeia alimentar, lembra de novo da relação de mutualismo, aqui quando eu falo da bactéria. Ele come essa planta, essa graminha, ela vai lá para o estômago dessa vaca, que a gente chama de rumen, e aí essa bactéria vai fermentar esse amido, essa celulose aqui dentro, e aí a planta vai conseguir alimentar a partir disso. Então vamos pensar assim uma questão do Enem. Se a gente der um antibiótico para essa planta, lembra que antibiótico mata a bactéria. Se a gente der um antibiótico para essa vaca, e aí matar todas as bactérias que fazem a quebra do amido e da celulose, essa vaca iria sobreviver? Não. Por quê? Porque ela só consegue, ela ingere a grama, mas ela realmente consegue obter a comida a partir da quebra dessas estruturas através da bactéria. Né? E isso é o mais claro exemplo de mutualismo. Né? A bactéria precisa do animal para levar o alimento até ela, e o animal precisa muito que a bactéria venha e quebre essa estrutura para ele conseguir captar a glicose, porque a bactéria vem e quebra a sacarose, por exemplo, em glicose mais frutose, e aí a vaca consegue trabalhar com essa glicose quebrada. Tudo bem? Acho que sim. Né? Glicogênio. Glicogênio, igual eu havia falado, a gente tem, para entender o ciclo do glicogênio, a gente precisa entender duas estruturas. Né? Primeiro, o fígado, que ele tem várias funções de metabolismo, e o pâncreas, que também trabalha em conjunto com esses dois. Né? Então, o que acontece? A gente come, aí esse alimento ele é digerido, ele passa pela boca, pelo esôfago, o suco gástrico, o suco pancreático, é absorvido lá no duodeno, e aí vem essa glicose na corrente sanguínea. Quando essa glicose chega na corrente sanguínea, mais ou menos 1 hora depois que você come, que é o pico, né, a taxa máxima de glicose, ela estimula células betas lá no pâncreas. Aí essa célula beta, lá do pâncreas, produz insulina. E aí a insulina vai lá e promove que o fígado absorva a glicose e armazena de forma de glicogênio. Né? Outra coisa que a insulina faz, ela leva essa glicose lá dentro da célula e estimula que ela entre dentro da célula e vá participar da via glicolítica, né, do ciclo de Krebs, do processo de fosforilação oxidativa e outros fatores que a glicose e a insulina também vão estar trabalhando. Né? Quando essa concentração abaixa, né, porque houve um consumo e conversão no glicogênio, a gente tem estimulação das células betas que inibem essa cadeia através do glucagon e acaba favorecendo que seja produzida o glicogênio. Né? Então a insulina estimula o glicogênio, o glucagon libera a glicose. E aí a gente mantém esse ciclo do glicogênio. Outro lugar também que o glicogênio é muito comum, né, é dentro da fibra muscular, próxima à fibra muscular. Por quê? Porque a gente precisa de uma fonte de energia muito rápida quando a gente faz um movimento rápido, ou a gente precisa de uma situação, por exemplo, de luta e fuga. Né? Então é muito comum que a gente quebre esse glicogênio de forma rápida e disponibilize glicose para que haja contração. Então precisa desse glicogênio lá. Também é muito comum que esse glicogênio depois ele sofra um processo e vire um lipídio, seja armazenado, né, de uma forma mais eficiente, como lipídio em célula gordurosa. Mais para frente eu vou falar no tópico 2. E assim, é extremamente importante que a gente entenda, né, como que o glicogênio é feito. Isso costuma cair bastante no vestibular. Passando para o tópico 2, lipídios. Né? São hidrocarbonetos apolares, é importante a gente dar essa atenção. Então, nesse sentido, eles são solúveis a álcool e éter, por exemplo. E aí eu trouxe um exemplo de uma bactéria, mas poderia ter sido um vírus também, para a gente entender como que o álcool, esse álcool 70, que a gente está vendo tanto na pandemia, interage. Né? Lembra na aula passada que eu falei que bactérias e as células elas são formadas por uma bicamada, né, de fosfolipídios e outras estruturas de caráter apolares? Pois é, quando a gente vem e coloca um solvente apolar como álcool,
ele destrói a parede, a estrutura dessa bactéria, do vírus, e aí leva à lise deles, né? A quebra, a morte deles. E é esse o mecanismo que a gente está combatendo o coronavírus, por exemplo. A gente passa o álcool, acaba promovendo a lise do tecido gorduroso e a desidratação do álcool também, e aí acaba destruindo a bactéria, o vírus, certo? Outras funções dos lipídios que são importantes: armazenamento de grande quantidade de energia, que a gente vai ver lá nos adipócitos. Isso aqui é uma microscopia, a gente está olhando no microscópio agora. E aí a gente vai estudar um pouquinho o adipócito, né? A gente vê que é uma grande célula, né? Com pouquíssimo material citoplasmático, a gente vê um núcleo bem no cantinho e quase toda preenchida por lipídio, né? Grande quantidade. Olha aqui o tamanho do adipócito, né? Formando lá a nossa barriguinha, aquele pneuzinho em volta da barriga nossa, né? A gente também vê ele na membrana plasmática, igual a gente falou na primeira aula, né? A gente vê o fosfolipídio, né? A parte polar dele, a parte apolar, que é a cadeia de hidrocarboneto. Vê outras estruturas também diluídas aqui na membrana, no sentido de serem de lipídios. A gente vê ele muito presente também na fotossíntese, liberando beta-caroteno. Por isso que eu coloquei uma abóbora, porque é o beta-caroteno que dá esse caráter de amarelo, laranjado, né, de laranja. E sim, a gente vai ver lipídios também muito importante na regulação de vitamina, na regulação de hormônio, colesterol. O beta-caroteno é convertido em vitamina pelo nosso organismo, então é muito importante, certo? Aqui é um esteroide, é claro que eu ia estar falando, né? A partir do lipídio que a gente consegue fazer testosterona, estradiol, é muito importante esse ciclo. E aí a gente ainda tem o colesterol, né? O colesterol a gente vai estudar um pouquinho separado agora mesmo, que é uma função importante que a gente vê no dia a dia. E por fim, a gente vê lá na botânica a impermeabilidade que algumas plantas têm, principalmente para evitar desidratação, de acordo com os lipídios, né, que vão formar uma camada serosa em cima dessa planta. Quando a gente fala de glicerídeos também é um outro nome que a gente tem para lipídios, mas aí é muito comum a gente ver os triglicerídeos, né? Quando a gente faz uns exames lá no laboratório, a gente dosa a quantidade de triglicérides, que nada mais é que uma molécula de glicerol com uma grande cadeia de ácido graxo. Esse R aqui pode ser 11 carbonos para mais, né? E aí ele faz essas três ligações e soma-se com a água, né? Muito importante a gente entender o triglicerídeo. E aí a gente precisa entender que aí a gente tem os ácidos graxos e os ácidos graxos saturados e insaturados. Tem também os hidrogenados, que é outra questão, né? Quando a gente vê uma gordura com ácidos graxos insaturados, a gente está falando que existem ligações duplas dentro dela. E quando a gente está saturado, quer dizer que chegou no limite, a gente não encontra mais ligações duplas aqui dentro. Então, um spoiler, né? Quanto mais insaturada é uma gordura, mais benéfica a gente vai ver um óleo, né? Mais benéfica para o corpo humano. Tanto que a gente vai ver ômega 3, ômega 6, eles são bastante insaturados, eles vão ter bastante camadas duplas aqui. Ao contrário do saturado, eles vão ter várias ligações, sim, mas não vão ter ligações duplas. O que isso interfere, né? E como a gente falou, né, qualquer mudança numa estrutura, falando na aula passada, gera uma alteração importante na molécula. Então, quando eu tenho uma ligação dupla, isso quer dizer que ele tem facilidade em ser sólido em temperatura ambiente. Então, quando a gente vê, ele tem dificuldade em se solidificar em temperatura ambiente. Então, quando a gente vê o azeite, a gente vê o óleo de girassol, a gente vê que eles são óleos insaturados. Quer dizer que na temperatura ambiente eles têm muita dificuldade em solidificar. Já o ácido graxo saturado, a gente vai ver a gordura, a banha de porco, que na temperatura de 20, 25 graus, que é o que a gente tem de habitual, eles já estão na forma sólida. Ah, Ronaldo, mas por quê? Qual que é o problema? Ele está sólido. Quando eu vou ingerir ele e ele está lá na minha corrente sanguínea, é um pouco complicado ele estar em forma sólida, né? Ele pode obstruir a artéria,
pode obstruir veia, né? Ter todo um processo complexo que a gente vai ver. E aí, dando sequência, né, a gente tem que falar do colesterol, e aí já puxando esse negócio, esse gancho de obstruir a artéria, eu vou falar de arteriosclerose, que é uma doença muito importante que a gente vê. Né? O colesterol, a gente tem dois exemplos importantes, né? Tem o HDL e tem o LDL, e isso tem uma interação muito importante no nosso sistema cardiocirculatório. Como aqui a gente está vendo a legenda, o HDL tem umas proteínas laterais, tem o colesterol em seu meio, e os triglicerídeos também inseridos. E essa estrutura, né, facilita que ele ligue-se a outras estruturas e leve junto com ele. Já o LDL, ele não tem, você pode ver que ele tem só uma proteína presente, e ele tem muito mais colesterol e triglicéridos que o HDL. Né? E isso facilita com o quê? Que ele se ligue a algum lugar e permaneça ali, né? Que ele só tem uma área de adesão. Se essa área dele em alguma fissura da artéria, ele é muito fácil ele ficar ali, e ali ele ficar como barreira inicial e começar a gerar um processo de obstrução. Eu trouxe uma imagem aqui para a gente ter um pouquinho mais visual que é isso. A gente tem uma artéria, e em algum momento, talvez um pico de pressão, talvez alguma alteração fisiológica, gera uma fissurinha aqui na parede da artéria, né? A artéria ela tem a parede externa, a parte muscular, que é o que contrai ela e relaxa, que é essa parte interna, e o endotélio, que é essa parte mais interninha que faz contato com o sangue, certo? Então vamos supor que a gente lesa o endotélio. E aí vem uma molécula de LDL e para aqui nessa lesão. E a partir daí, ele começa a barrar ácido graxo, que está correndo aqui no sistema sanguíneo, plaqueta, hemácia, e vai começando a parar aqui. E essa estrutura começa a se depositar abaixo do endotélio, né? Como foi uma fissura, ele começa a depositar abaixo, entre o endotélio e a parede muscular, né? Olha que interessante. E aí, com o tempo, ela vai empurrando essa parede e obstruindo a luz do vaso. A gente fala luz do vaso, esse é o espaço que o sangue passa. Então, a gente vê que houve uma obstrução importante. E aí, com o tempo e acúmulo de gordura, quanto mais eu disponibilizo gordura e outras substâncias, mais elas vão sendo depositadas aqui. E aí, a gente obstrui com o tempo isso. Aí, a gente pensa assim, e se eu obstruir uma coronária? Que é uma artéria do coração. O coração vai parar de ser irrigado. A parte para frente dessa obstrução para de ser irrigada. E aí eu vou lá e obstruo, por exemplo, uma artéria cerebral, gera um AVE, né, que também é um problema seríssimo de saúde. Né? Então o que acontece? Às vezes também é muito comum essa plaquinha de gordura se desprender dessa artéria. Vamos supor que é uma artéria de calibre grosso, então ela não fecharia fácil aqui, mas ele se desprende e vai entupir uma arteríola lá no seu mesencéfalo. E aí você tem um AVE isquêmico, né? Então é muito importante. Quando a gente vê essa outra vista da artéria, a gente consegue ver um pouquinho melhor como que a obstrução vem de canto para centro. Aqui eu trouxe de novo uma imagem de microscópio para a gente ter uma noção melhor. Aqui está a parede da artéria, parede muscular, parede externa dela, e aqui está a luz do vaso. Aqui a gente consegue ver algumas hemácias, e aí aqui está bem delimitada uma placa de gordura. Essa placa de gordura é nessa vista aqui que a gente está vendo. É isso aqui que eu trouxe no laboratório, certo? Então a gente vê que não está tão obstruído. Mas se a gente continuar analisando, essa placa de gordura, ela vai crescendo, até o momento que ela obstrui esse vaso e a parte para frente desse vaso, a parte posterior, para de receber irrigação. E o tecido sem irrigação, ele começa a necrosar, porque ele não tem nutriente, não tem oxigênio, e aí o tecido produz várias toxinas que não é coletada pelo sangue, levada para o sistema porta-hepático, o sistema renal, e aí aquele tecido necrose e morre e perde a função. Né? Então, se for um coração, aquele tecido da frente perde a função de contração. Se for um tecido nervoso, aquele tecido na frente vai morrer, por isquemia. E aí vão ter várias sequelas que a gente vai depender da área que acontecer essa isquemia, esse processo de lesão. Né? Então aqui, mais uma vez, isso aqui é uma imagem real que a gente trouxe, com um pouquinho ampliado, para a gente ver as camadas da artéria.
né? A luz da artéria, de novo, que é o oco da artéria, e aqui novamente a placa de gordura tentando obstruir essa artéria com o tempo, né? A gente vê que também isso não acontece só de um lado, né? Aqui está mais evidente, mas aqui a gente tem uma placa de gordura, aqui a gente já vê uma depositação de gordura, aqui também, então logo essa artéria fecha, né? Logo não, porque isso aqui já é de um cadáver, né? Outros exemplos de lipídio, né? A gente tem o estigmatol, que é em plantas, e o ergosterol, que é em fungos, que ele é similar ao colesterol nosso. Eles fazem uma função muito parecida com a questão de produção hormonal, a questão de produção de estruturas, né? Só que nos fungos e nas plantas. A gente tem os beta-caroteno, que eu falei de novo, da cor laranja, que ele é precursor da vitamina A, que é uma vitamina muito importante para a visão, que ela está relacionada com as células dos cones e bastonetes lá da retina, né? Essas células coloridinhas que vocês veem aqui, é graças à vitamina A que elas conseguem interpretar a luz solar. Ó, esse aqui é um olho, a luz solar está passando pela retina, está passando pela íris e chegando lá no fundo do olho e sendo interpretado, né? Então é isso que acontece. A luz vem, passa pelas células de cones e bastonetes que eu falei, e aí a gente consegue enxergar colorido. Então a vitamina A é muito importante. Além disso, a gente tem as prostaglandinas, que tem relação com o processo de inflamação. Depois a gente vai estudar essa cascata inflamatória com mais calma. A gente também tem os tromboxanos, que já é relacionado com a coagulação. E a gente também tem os leucotrienos, que tem a ver com a respiração celular. Então, assim, os lipídios são fundamentais para a gente ter noção do que está acontecendo, para a gente sobreviver e para a gente conseguir fazer as mais diversas funções, né? Para a gente enxergar, para a gente ter estrutura, para a gente ter hormônio. Então vamos passar, né? Dá uma respirada, eu sei que a aula é grande, eu sei que são vários tópicos, mas a gente está conseguindo, está quase acabando. Né? Eu vou falar de aminoácidos, depois eu vou falar de proteínas, que um depende do outro. Né? Os aminoácidos, normalmente, né, nesse planeta, eles são compostos por um grupamento amino, um carbono central e um grupamento carboxilo. Mais ou menos, vocês vão ver com frequência esse carbono aqui chamado de carbono quiral, porque é ele que delimita o centro dessa estrutura, né? E aí, a carboxila ela tem um caráter ácido, como eu havia falado lá no carboidrato, né? O amino também é importante. E esse carbono quiral que eu havia falado, ele determina se a célula é biologicamente ativa ou não. Né? Isso é importante por quê? Né? Porque quando a gente fala que tem um carbono quiral e essa célula ativa, quer dizer que quando eu incido essa molécula com um feixe de luz, né, a luz será desviada para a esquerda, ela vai bater e vai desviar para a esquerda, para a minha esquerda, para a esquerda de vocês. E aí a gente chama essa molécula de levógenos. Ah, mas para quê, né? Para que eu quero saber que tem uma molécula levógeno? Para a gente marcar, né? Vocês vão ver muito essas moléculas, principalmente o pessoal que faz academia, né? A L-alanina, a L-carnitina, que são moléculas que são avaliadas, a gente avalia ela como os levógenos a partir desse processo de incidência de luz, que tem uma relação importante com a hipertrofia e a força muscular, por exemplo. Ah, um exemplo que eu falei aqui, né? Porque a gente tem a cadeia radical, que vai ter outros grupamentos aqui para cima, e isso vai caracterizar uma diferenciação, esse grupamento vai ser diferente, né? Vai ser uma assimetria muito interessante. Só que aí a gente tem a molécula da glicina, né? Que ela é simétrica, porque no lugar desse R, a gente vai ter um H. Então acaba que ela é uma exceção à regra de assimetria e essa questão de incidência à luz. Então a gente sabe que os aminoácidos são monômeros de proteínas, então eles são pequenas porções, né? E aí a gente tem um raciocínio que os aminoácidos são letras e as proteínas são palavras, né? Então, letras e palavras. Então, várias letrinhas formam uma palavra, vários aminoácidos formam uma proteína. E aí eles são várias características, né? Eles são alguns que são apolares, alguns deles têm caráter ácido, alguns deles têm caráter básico, alguns são polares. Depende muito daquele R, né, daquele radical que a gente falou ali agora mesmo. Se o radical ele tem caráter ácido,
o aminoácido tende a tender para o ácido. O mesmo acontece, igual por exemplo o caso da lisina, que ele é de caráter básico por conta da estrutura nitrogenada que tem nele, né? E dando sequência, a gente tem os aminoácidos naturais, os aminoácidos essenciais, e aí eu trouxe alguns exemplos. Naturais é aqueles que a gente produz no nosso próprio organismo, no caso da alanina, da prolina, da glicina. E os essenciais que a gente não consegue produzir, mas a gente consegue absorver através da alimentação, que é, por exemplo, o triptofano, a metionina, a fenilalanina, fenilalanina, escrevi errado. E aí a gente tem todo um conceito, né? Lembra da ligação glicosídica que a gente havia falado? Então, agora a gente vai falar da ligação peptídica. Mas ela é o mesmo processo de síntese por desidratação ou hidrólise, né? A gente vai ver de novo a molécula de água saindo daqui, formando um composto, ou então o inverso, né? A gente vê a água entrando nesse composto e fazendo a hidrólise e dividindo essa ligação. E é assim que vai estruturando uma proteína, né? A partir de ligações peptídicas. Só que esse processo, ele já chamando a atenção para a questão da enzima, né? Ele acontece através de enzimas, né? Por exemplo, a peptidase. Ela que vai vir e vai quebrar essa ligação peptídica separando a molécula. E por que todo esse contexto, né? Síntese por degradação, a marcação com hidrogênio radioativo também, eu já falei no outro slide, mas a gente pode marcar um hidrogênio e aí entender aonde que essa estrutura está indo para saber se essa estrutura tem efeito ou não no tratamento, para avaliar a questão de câncer, para saber se aquela proteína ou aquele gene específico no núcleo, quando ele transcreve, traduz e forma a proteína, essa proteína ela tem caráter proteólico, né? Ela vai trabalhar com questão de atrofia ou não, ela vai formar uma proteína desgastada, alterada geneticamente ou não. É muito importante a gente saber isso, né? Então a gente tem as ligações especiais, são pontes de sulfeto, né? Quando o aminoácido vai se ligando, e isso tem relação com o dobramento proteico, que a gente vai falar no tópico 3, né? Ele tem um caráter linear a partir do momento que ele é produzido lá no ribossomo. Só que aí, a partir das pontes de sulfeto, que é muito comum a gente ver nesse processo, ele vai auxiliando esse dobramento, né? E aí isso com o tempo vai favorecer a proteína a formar uma estrutura muito mais complexa do que essa, certo? Então a gente tem alguns aminoácidos extras, né? Tem o 4-hidroxipolina, que ele está muito presente na parede celular. A 5-hidroxilisina, que é o colágeno, que a gente usa, inclusive o colágeno ele está com 40% mais ou menos dos aminoácidos, das proteínas que a gente tem no organismo, que ele que dá estrutura e remodela o tecido nosso. E a gente tem também as demosina, que elas são percussoras da elastina, né? Também que é a proteína que dá característica elástica para nossa pele, para algumas outras estruturas do nosso organismo. A gente tem muito que ver ainda. Aqui as estruturas dela, a gente vê que a elastina já é um pouco mais, uma estrutura mais grandinha, mais complexa, maior, né? E aí, quando eu citei o exemplo aqui para trás da fenilalanina, não vou voltar lá para trás. Né? E aí, a gente vê essa fenilalanina, a gente vê uma questão muito importante no Enem. Não é tão comum a gente ver essa doença no meio hospitalar ou clínico, né? Mas a fenilcetonúria é muito importante porque é uma questão que cai bastante no Enem. E aí a gente tem que entender o que? Primeiro que ela é uma doença genética, de caráter recessivo, né? É o gene recessivo dela, quando alguém manifesta os dois genes recessivos. E ela não metaboliza a fenilalanina, que é o aminoácido que a gente havia falado como aminoácido não essencial. Então a pessoa vai lá, ingere um alimento rico em fenilalanina e não metaboliza. Igual, por exemplo, o intolerante à lactose. É o mesmo mecanismo. O que difere, né, é que a gente não tem uma bactéria que vai digerir de fato, igual acontece com a lactose, e libera gases e dá uma diarreia. Não. Ela vai continuar presente no nosso organismo e o que pior que vai acontecer é que ela vai acumular como neurotoxina, vai acumular lá no sistema nervoso, né? E aí isso leva a uma lesão nervosa,
claro, porque se acumula uma toxina no sistema nervoso, é claro que vai ter uma lesão nervosa. E é muito interessante que essa lesão nervosa, geralmente, como depois do nascimento, né, que ele vai ingerir essas estruturas, porque antes a alimentação vem direto da mãe, a partir do desenvolvimento dele da criança que a gente vai ver essa alteração nervosa. Geralmente está relacionado com demência, algumas alterações de estrutura de face, a estrutura de face, a estrutura postural, mas é mais associado com uma lesão nervosa do tipo demência, né? Do tipo retardo mental mesmo. Né? Um termo mais... Não gosto muito de usar retardo mental, mas é o termo que mais exemplifica a sequela da fenilcetonúria. E aí a gente tem o teste do pezinho, que é o que cai bastante, inclusive já caiu no Enem. E esse teste ele diagnostica algumas outras doenças, por exemplo, fibrose cística, anemia falciforme, que eu vou falar um pouquinho para frente, e a fenilcetonúria. É muito importante que as mães aí de plantão façam um exame de pezinho para a gente evitar muitas coisas, porque se essa criança que tem essa doença genética não comer nada que tenha a fenilalanina, ele não vai manifestar nenhum tipo de doença, né? Ele não vai ter nenhum processo e vai viver uma vida basicamente normal, apenas evitando. A mesma coisa acontece com quem é intolerante ao glúten, né? Intolerante a algumas outras alimentações, eles precisam só ser orientados para evitar um problema muito mais sério. E agora, graças a Deus, chegando um pouco mais para o rumo do fim da aula, a gente vai falar de proteínas. As proteínas são coisas maravilhosas, lembrem novamente, letra e palavra, então o aminoácido é a letra e a proteína é a palavra. O aminoácido forma a proteína, por isso que é importante a gente sempre estudar aminoácido primeiro. A gente lembra que é um composto orgânico mais abundante do nosso corpo, então se a gente dosar entre carboidrato, lipídio e proteína, a gente vai de longe ganhar com as proteínas. Tem várias funções. Nossa, as proteínas, se você tiver em dúvida o que é um composto e de que função que é feita, chuta a proteína, porque com certeza a proteína vai estar envolvida, né? Algumas delas têm de função estrutural, por exemplo, o colágeno, né? Ele vai vir e dar ligamento. A gente vai ver aqui esse aqui é um corte de pele, né, gente? Ó, tecido adiposo, a derme, a epiderme. E aí a gente vê o colágeno interagindo entre essa estrutura para dar sustentação a essa pele, então é muito importante. A gente também vê como mensageiros, né? Por exemplo, uma célula emissora libera um neurotransmissor, vamos supor que isso aqui é um neurônio, e aí ele libera norepinefrina, a norepinefrina vem cá, liga num receptor beta dessa célula, né, um beta 2, e esse receptor ativa a proteína G, que vai fazer toda uma cascata dentro da célula e ativa a proteína quinase, que é a PKA, que eu pus aqui de exemplo, né? E aí essa proteína quinase, ela vai lá no núcleo e vai estimular a transcrição de gene de atrofia muscular. Né? Então, todo um processo, isso aqui é lógico, eu resumi muito, tem outras substâncias aqui no meio, mas, por exemplo, aqui é o que eu quero chamar a atenção, que é uma proteína, né, que está aqui, que vai estimular todo o processo, a própria PKA é uma proteína, a proteína G, que eu citei aqui no receptor, é uma proteína, tem várias proteínas na membrana que trabalham com essa questão de ligante e receptor, né? Tem também a questão imunológica, né? O antígeno, o anticorpo, quando a gente pensa, né? Vem o antígeno, o sistema vem e produz um anticorpo que é proteína, é feito de proteína, marca esse antígeno, depois vem a célula e fagocita tudo isso aqui, né? Então, a proteína como função imunológica. A gente tem a proteína de membrana e os neurotransmissores que eu havia falado. Por exemplo, aquele exemplo da via de PKA, né, de atrofia, a gente tem um receptor e uma proteína, que é a proteína G. E essa proteína G, ela é de membrana e ela é ativada por uma proteína. Olha que incrível, né? O tanto que a proteína está envolvida, né? Vamos supor que a minha glândula adrenal liberou uma grande quantidade de adrenalina, a adrenalina veio aqui e desencadeou todo esse processo aqui para frente, até, por exemplo, liberar a quebra da glicose. E aí vai, todo um processo, né? A gente tem as funções, né? A proteína formando enzima, então a gente vê aquela frase máxima, né? Toda enzima é proteína, mas nem toda proteína são enzimas, né? Que vai
a acelerar um processo, né, de degradação de alguma substância. Enzima sempre vem para alterar a entalpia da equação, essa é a principal função. A gente vê a função muscular, a gente tem, por exemplo, a quitina, miosina, também são proteínas importantes que realizam a contração. Essa estrutura, se a gente pega o músculo, ó, esse aqui é o bíceps braquial, ele tem duas cabeças, tá vendo? Por isso que ele é bíceps. E o ventre dele, se a gente der um zoom, a gente vai ver várias estruturas, né, que a gente chama isso de miotubulinas ou fibra muscular. E aí a gente vai pegando e desfiando esse músculo, né, entre aspas. A gente vai encontrar a miofibrila. Dentro da miofibrila a gente vai encontrar o sarcômero, que são estruturas contráteis, que é eles que contraem e fazem o músculo todo contrair. E dentro do sarcômero a gente vai ver, né, uma filete de actina e uma estrutura um pouco maior, que é o filete de miosina e outras estruturas também, promovendo a contração. Então, uma função importante, né, função estrutural, função de contração. A gente também, é claro que essa aqui é super importante, né, graças a uma proteína que a gente consegue produzir a hemoglobina, que está dentro de hemácias, né? A hemácia também tem essa estrutura côncava dela, tem relação com proteínas. E aí, claro que eu trouxe os exemplos da hemácia. Trouxe no microscópio para vocês terem uma noção, né? Essa estrutura um pouco rosa clara é o plasma. E aí essas estruturas, tá vendo que tem uma bolinha branca no meio, são glóbulos, são hemácias, né? Essas pequenininhas são plaquetas, aqui é uma célula de defesa, aqui também. Então, muito importante. A gente tem também. Agora a gente precisa falar o quê? Da formação de proteína e desse dobramento. Eu já havia falado disso lá quando eu estava falando de ligação peptídica, ligação glicosídica, que é importante. E aí a gente precisa rever primeiro como que a proteína é formada, né? A gente tem lá no núcleo, depois a gente vai ver isso com calma, lá no núcleo, a gente tem um DNA replicando e formando um RNA, que a gente chama de RNA mensageiro. Esse RNA ele sai do núcleo e vai lá para o retículo endoplasmático, o retículo endoplasmático rugoso ou o ribossomo livre na célula. E aí o ribossomo, que é esse complexo rosa, roxo, tem a subunidade menor e a maior, e dentro dele tem essas três estruturas, né? Três subunidades, que servem para quê? Para loco do RNA transportador, que ele vem transportando o RNA, e ele encaixa nessa estrutura E primeiro, lê o códon que está passando para frente, troca de subunidade e passa esse aminoácido que ele está vindo carregando para outra parte do ribossomo que está efetivamente montando a cadeia de proteína. Certo? Depois ele sai. Então é daqui que começa a surgir a proteína. E aí a gente tem o dobramento dela, né? Que é muito importante. Lá no ribossomo, eles vão juntando os aminoácidos, né? A valina, a leucina, e aí eles vão fazer uma estrutura linear, né, que é os resíduos de aminoácidos. Lá, quando a gente estava falando de ponte de sulfeto, né, interação de Van der Waals, que a gente falou na aula passada, ponte de hidrogênio, essas vão ser as primeiras estruturas que vão formar uma estrutura hélice, né, de alfa-hélice, que a gente chama helicoide, né, por conta dessas interações de ponte de sulfeto. Né? Então, a proteína ela é linear, ela dobra-se e depois ela enrola entre elas, formando a estrutura secundária. E aí a estrutura secundária, ela começa essa ligação, interagir com a de cá, essa estrutura com a de cá, e ela faz um dobramento em volta do próprio eixo, em volta do próprio centro, vamos pôr assim, um centro virtual, né? E aí a gente vai chamar isso de estrutura terciária. E aí, quando eu juntar várias estruturas terciárias, eu formo uma estrutura quaternária, certo? Ah, mas por que você está falando isso? Porque se eu vir aqui e alterar essa molécula de valina, que está aqui de rosinha, e substituir por outra molécula de leucina, esse dobramento acontece totalmente ao contrário, totalmente inverso, não tem nada a ver com esse dobramento aqui. E aí vai virar uma outra proteína. E aí essa outra proteína não tem a mesma função, porque a função da proteína está relacionada com a sua estrutura. Se eu mudei a estrutura, eu mudei a função. Então vamos supor que eu tenho um gene, por exemplo, o gene da fenilcetonúria, que a gente havia falado, e aí esse gene tem uma alteração na estrutura primária.
E aí a proteína que vai dar suporte para essa pessoa normal, ela sai toda deformada. E aí a pessoa não consegue ter a mesma função, né? A proteína dela não tem a mesma função, e aí tem vários outros problemas, né? Como que eu trouxe um outro exemplo mais comum. Lembra que eu falei da hemácia e a questão de dobramento de proteína? Vamos supor, aqui é aí a gente vê o caso da anemia falciforme, né? Falei na aula passada e estou repetindo de novo, que é um tema que costuma cair no Enem, né? Aqui a gente tem uma hemácia comum, que ela tem um formato bicôncavo, né? Esse lado é côncavo, ou de lá. E aqui tem uma hemácia com alteração de estrutura, que a gente chama de falciforme, por isso que parece uma foice, né? Né? A gente dá umas viajadas, né? E aí a gente precisa entender o quê? A gente tem uma sequência inicial, né, de aminoácidos de uma pessoa normal, e quando essa pessoa lá no aminoácido 6 tem um glutarato, por exemplo, ela tem um formato bicôncavo. Se a gente trocar ele por uma valina, que é o que acontece, a gente vai ter uma pessoa doente porque vai aparecer esse formato de foice e anemia falciforme. E aí a gente pensa o seguinte, né? Quando a gente volta aqui na estrutura quaternária, né, a gente vai ter uma hemoglobina dentro da hemácia. Ela vai ser uma estrutura quaternária igual a essa, só que aqui no meio, onde que eu estou com a bolinha vermelha, vai ser um átomo de ferro, né? E aí ela que vai transportar o oxigênio. Olha, interessante. Aí, se eu alterei essa estrutura dessas proteínas e agora ela mudou toda a conformação, todas as funções da hemácia vão ser danificadas. E a principal função da hemácia é transporte de oxigênio e gás carbônico. Então, se eu tenho uma hemácia que não transporta oxigênio para onde eu deveria, aquele tecido começa a ficar com uma carência de oxigênio. E por que é importante o oxigênio? Quando a gente vai lá na via glicolítica, né, na fosforilação oxidativa, sem o oxigênio como aceptor final dos elétrons, aquilo ali não acontece, não gera 36 ATPs, igual a gente está acostumado a trabalhar, e aí a pessoa não tem tanta energia. Então é muito comum alguém com anemia falciforme é uma pessoa que está sempre com fadiga, sempre cansado, né? Também é muito comum, como a hemácia, ela também transporta gás carbônico, né? Então, se eu tenho uma dificuldade para transportar gás carbônico, esse gás carbônico fica retido no sangue da pessoa, e aí ele é diluído, o gás na corrente sanguínea é diluído em ácido carbônico, e isso altera o pH, né? O pH tende para o ácido. E pH ácido favorece o quê? Favorece bactéria. Então é muito comum a anemia falciforme a pessoa desenvolver bactérias com uma facilidade maior do que uma pessoa que não tem essa alteração morfológica da anemia, da hemácia, né? Então é muito importante a gente saber. E várias outras funções, né? E aí que engraçado, né? O que a gente tem para tratamento de anemia falciforme? Transplante da medula. Que é a medula, que é a célula progenitora da hemácia, né? Se eu faço o transplante de medula e começo a ter um outro processo de célula formando a hemácia, ela muda. Inclusive o tipo sanguíneo, né? Se a pessoa transportar a medula e a pessoa era do tipo A positivo e aqui o doador é O negativo, essa pessoa vai mudar a característica sanguínea. Mas depois a gente fala isso mais pra frente, não é o foco da aula, né? Aí, claro que a gente tem que falar de proteína, a gente falar de desnaturação, que é o que inativa essa proteína, que nada mais é do que alterar a forma da proteína e com isso a função. Então o que a gente acontece, né? A parede dessa proteína, a proteína perde a fusa, a forma estrutural, e aí a gente faz o quê? Vamos pensar que tem uma proteína quaternária. Eu esquentei, eu teve um aumento da temperatura, e aí as pontes de hidrogênio que davam essa estrutura quaternária são desfeitas e ela passa a ser uma estrutura secundária. Então mudou a forma, mudou a função. Mudou a função, aquela proteína não tem mais o mesmo objetivo. Então a gente vê o quê? Uma estrutura terciária, secundária, virando uma estrutura secundária, uma estrutura primária, né? O exemplo muito comum que a gente vê isso é na clara do ovo, sempre cai em vestibular, porque aqui existe proteínas, né, claro, e aí a gente esquenta, né, esquenta o ovo, cozinha o ovo, e desnatura todas as pontes de hidrogênios presentes aqui, e aí muda totalmente a estrutura. No caso do ovo, isso é uma coisa boa pra gente se alimentar, mas aí nunca mais isso aqui vai voltar. Isso é muito engraçado, né? Outro exemplo, esse é um exemplo bem assim, rígido, né? Não volta, mas não tem como você descozinhar um ovo.
Só que agora, quando a gente pensa assim nas meninas ou quem tem o hábito de passar chapinha no cabelo, a chapinha ela esquenta e o nosso cabelo ele tem várias estruturas de proteínas, né? Principalmente o pessoal que tem o cabelo mais cacheado, mais crespo. Quando a gente passa a chapinha no cabelo, a gente esquenta a proteína que está presente no nosso cabelo, quebra essas pontes de hidrogênio e aí a estrutura fica linear. Por isso que o cabelo fica lisinho. Aí o que acontece? Você vai lá, toma uma chuva e o cabelo volta ao normal. Por quê? Porque aí você manteve a água naquela estrutura, favoreceu as pontes de hidrogênio de novo e ela voltou, né? Então são dois exemplos, né? O cabelo com a chapinha é algo que pode ser regredido e o ovo depois não pode. Então depende muito de como que essa proteína é afetada, né? Qual que é a temperatura que ela é afetada. O cabelo também, se você esquentar muito, ele vai queimar, claro, mas ele não vai perder, ele não vai conseguir pegar a forma dele original. Mas assim, outras coisas, né? Outros percussores que vão promover a desnaturação, né? Concentração de sal ou salinidade. O pH também é importante. Lembra que eu falei lá da hemácia, que altera o pH do sangue? Olha o tanto de proteína que a gente tem no corpo que vai ser alterado por conta do pH. Muito comum a gente ver também em quem paciente que está entubado, paciente COVID, paciente com complicação respiratória, igual pneumonia, fibrose pulmonar, muito comum. Quadro de sepse altera muito o pH, e aí isso tem todo um desfecho no organismo. Alteração de temperatura, por isso que fala assim, nossa, ele está com 40 graus de febre, a gente tem que abaixar isso no máximo, porque está desnaturando proteína e alguma dessas proteínas não voltam, né? E pode causar lesões nervosas, lesões cardíacas, né? O estresse oxidativo, né, que a gente vai trabalhar mais para frente, que é os radicais livres, né, isso é muito importante, eles afetam bastante. E é claro, radiação UVB, radiação de isótopos radioativos, uma bomba nuclear, a gente não vai preocupar muito com o chapinha do cabelo, mas vai desnaturar muita proteína de todo mundo, né? É aquele acidente do Césio, né, que aconteceu aqui no Brasil. Mas enfim, nossa, graças a Deus, é uma aula bem complexa, né? Eu tive que pegar meio por cima por tudo, a gente não consegue abraçar tudo em uma aula, senão vai ficar uma coisa muito extensa, 2 horas eu queria evitar isso. Então, muito obrigado. Sempre termino com uma frase, então dessa vez estudar é crescer em silêncio. E para aqueles que têm dúvida, pode deixar um comentário aqui embaixo ou me chamar no Instagram, no WhatsApp, que eu vou ter o prazer de ajudar.